começarmos, só me apresentar, eu sou a Renata, sou trabalhadora da casa há muitos anos, sou médium, colaboro aqui com a casa, e é um trabalho muito rico e importante que nós exercemos aqui nesse lugar. Então, mais uma vez, bom dia nesta manhã de domingo. Sempre que eu venho, eu digo que é uma manhã ensolarada, mas hoje eu não posso dizer isso, né? Então, nós somos guerreiros de estarmos aqui nessa manhã chuvosa, de frio, mas abençoada acima de tudo, né? Porque acima de tudo, a chuva também nos traz alegria, se nós precisamos dela, né? Então, vamos nos concentrando, elevando os nossos pensamentos até o Mestre Jesus, fechando os nossos olhos, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui hoje presentes, elevando os nossos pensamentos, Mestre Jesus, gratidão por estarmos sendo iluminados pela sua luz, pelo seu amor, envoltos neste acolhimento dos nossos irmãos, nossos espíritos de luz, que estarão aqui presentes neste momento, para que possamos aprender sobre tudo que será passado aqui, os ensinamentos do Mestre, elevando ainda mais os nossos pensamentos, emanando uma luz muito linda aos nossos familiares, aos nossos irmãos necessitados, para que eles possam se sentir acolhidos também, envoltos em amor. Que saiamos daqui diferentes, reflexivos, espalhando todo o ensinamento que este dia nos trará. Que assim seja. Então hoje nós falaremos da fé religiosa, da condição da fé inabalável. Então, primeiramente, qual seria o significado, né, da fé religiosa? Acima de tudo, fé religiosa é confiarmos em Deus, confiarmos na divindade e, acima de tudo, nos ensinamentos espirituais, os ensinamentos que o Mestre deixou aqui para nós. Se nós levarmos isso ao pé da letra, a fé será inabalável. E eu falarei sobre isso mais adiante. Um exemplo disso, né, do que eu estou dizendo eu mantenho a fé mesmo diante das dificuldades. No nosso dia a dia, nós temos obstáculos, nós temos dificuldades, sim, mas cabe a nós refletirmos os ensinamentos. Quando nós elevamos os nossos pensamentos e acreditamos no nosso propósito aqui na Terra, enquanto encarnados, esta fé será inabalável, confiando sempre, sempre em Deus, independente dos resultados. Porque se nós ficarmos presos naquilo que tem que vir adiante, no resultado final, nós não conseguiremos chegar onde nós temos que chegar, certo? Então, de forma simples, né, a fé religiosa é a capacidade de confiar e acreditar nos resultados, mesmo não sendo vistos e nem comprovados. Lembrando sempre da nossa passagem aqui na Terra. Então, mediante isso, todas as religiões possuem seus artigos de fé. Então, neste capítulo, né, nós vamos falar sobre as diferenças entre a fé que é cega e a fé que é raciocinada.
A fé cega é aquela que aceita tudo, que aceita os dogmas sem questionar. Tudo que vem é aceito, seja verdade ou não. A partir daí, nós não temos o livre-arbítrio e aceitamos tudo. E quando nós aceitamos tudo, seja verdadeiro ou não, né, e entra a questão da razão, vira fanatismo. Mas não é essa fé que nós temos que ser. Ela exige que o indivíduo, né, abdique de duas prerrogativas, de dois privilégios, vamos dizer assim, essenciais do ser humano, que é o livre-arbítrio e o raciocínio. E aí, por não admitir provas ou questionamentos, deixa espaço para a dúvida e aquilo que eu acabei de falar, a verdade absoluta. Porque quando o indivíduo acredita que é uma verdade absoluta, isso vira fanatismo. Quando a gente tem aquela fé que eu citei anteriormente, né, a fé inabalável, quando a gente diz que eu acredito, mesmo sem saber do resultado final, vem algo dentro da gente afora, no sentido de termos que acreditar sempre no resultado positivo, de não perder a esperança, de confiar num propósito maior. Quando eu falo de não perder a esperança, a gente se depara muitas vezes em situações de frustrações, de decepções. Isso faz parte. Afinal de contas, nós estamos aqui numa passagem, uma breve passagem em carne, por conta das nossas provações. Nós estamos aqui por prova. É uma árdua tarefa que nós temos aqui na Terra. Então, situações onde nos depararemos, né, com frustrações, decepções, angústia, medo, faz parte, mas cabe a nós refletirmos em relação à fé raciocinada, que é essa que eu vou falar agora. Mas antes disso, eu quero dizer que, acima de tudo, nós devemos prosseguir e seguir adiante. Seguir adiante no nosso caminho de luz. Neste caminho que a gente acredita. Um caminho que é o caminho que Jesus nos deixou como ensinamento. Mediante isso, a nossa fé não será cega. Não é tudo que chegará até nós que nós iremos acreditar. Temos que ter o discernimento do que é falso e do que é verdadeiro. A outra fé é a fé raciocinada. Esta sim se apoia na verdade, na lógica, no progresso do conhecimento. Porque ela está num alicerce, numa base solidificada dos ensinamentos espirituais. Dos ensinamentos que nós devemos seguir como espíritas. Ela não teme o progresso do conhecimento e é a única que garante o futuro, porque é o verdadeiro, tanto na escuridão, tanto na obscuridade, quanto na luz. Independente de qualquer coisa.
Então, voltando ao que eu falei, a fé que nós, como espíritas, devemos ter é a fé inabalável. É essa fé que nós temos que treinar todos os dias mediante as dificuldades. Por quê? Porque se nós estamos aqui hoje como espíritas, nós confiamos em Deus. Nós confiamos nos ensinamentos diários do nosso Mestre Jesus. E por que a fé inabalável? Por quê? Porque ela consegue encarar o que? A razão face a face. E, tendo convicção, ela não vacila. Muito pelo contrário. Se nós confiamos em Deus e temos esperança, mesmo em situações de dificuldade, nós conseguiríamos ter bons resultados. E essa fé inabalável que eu cito aqui, é essa fé que é voltada para dentro de nós. É de dentro para fora. E cabe nós irmos atrás. Cabe nós fazermos a nossa reforma íntima e entender em que momento eu estou da minha vida. O que eu quero para mim enquanto espírito encarnado aqui na Terra. Porque a todo momento, nós somos colocados em prova. Se nós tivermos aquela sintonia fina, aquele feeling de entendermos o que chega até nós todos os dias, nós teremos o entendimento. E a partir do momento que a gente entende essa fé inabalável, ela nos traz calma, tranquilidade. Ela nos motiva a ir adiante. Seja no momento de dificuldade com entes queridos, doentes, situações de perdas familiares, situações no trabalho, no nosso dia a dia. Então, não vamos deixar de ter fé, mas lembrem-se do dia de hoje. É a fé raciocinada, é a fé inabalável. E a fé inabalável, ela é para a vida. Ela não é só em situações de dificuldade. Porque quanto mais fé e confiança em Deus a gente tem, mais luz, mais amor estarão com a gente. Os espíritos de luz sabem disso e eles nos acolhem nesse momento. Então nós devemos nos fortalecer sempre, dia a dia, independente da situação que nós estamos passando. E mesmo que nós saiamos daqui dizendo, poxa, Renata, eu não tenho nenhuma dificuldade, nenhum problema, muito pelo contrário, então devemos ser gratos. Gratidão sempre. E não esquecendo que nós somos multiplicadores destes ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então, mediante esta situação, mediante o que chega até nós no dia a dia, mesmo que nós não tenhamos dificuldades, mas nós sejamos gratos, sempre haverá alguém ao nosso lado, onde nós precisaremos dar este acolhimento, onde nós ensinaremos tudo aquilo que nós aprendemos aqui. E em determinado momento, eu tenho certeza que vocês dirão, tenha fé. A fé inabalável.
confiando em Deus. Mesmo sem saber dos resultados. Mesmo o que vem pela frente. E lembrem-se, fé cega aceita tudo. Mas nós estamos falando de uma fé verdadeira. De verdade. Então, falando um pouquinho da parábola da figueira seca, e entendendo um pouquinho esta parábola de São Marcos, quando saíram de Betânia, ele teve fome, e vendo de longe uma figueira, foi ver se poderia nela encontrar alguma coisa. E tendo se aproximado, não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira, que ninguém coma de ti nenhum fruto. E seus discípulos ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela havia se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, lhe disse, Mestre, vede como a figueira que amaldiçoastes se tornou seca? Jesus, tomando a palavra, lhe disse, tende a fé em Deus. Eu vos digo em verdade, que todo aquele que disser a essa montanha, tirai-te, dai, e te lança ao mar. E isso sem hesitar em seu coração, mas crescendo firmemente que tudo o que houver dito acontecerá. Ele o verá com efeito acontecer. São Marcos, versículo 12 ao 14, 20 ao 23. Então, o que Jesus quis dizer com esta máxima? A figueira simboliza nós, seres humanos, na sua essência. As folhas é o verniz. E os frutos são as obras. Então, o que adianta, né? A figueira lá, frondosa, com as folhas, linda, maravilhosa, sombreando, mas se ela não der os frutos, de nada adianta. Os frutos são as nossas obras. É tudo aquilo que nós fazemos de bom, o bem para o próximo. É o amor, é a caridade. E Jesus, vendo isso, o que ele fez? Não é isso que nós precisamos. Nós precisamos de obras, de frutos. Então ele secou a figueira. Ou seja, as máscaras caem, mais cedo ou mais tarde. Nós não estamos aqui por aparência, nós estamos aqui na essência. E acima de tudo, essa lição é para todos nós, principalmente nós que estamos dentro da doutrina espírita. E essa reflexão é importante para que nós possamos entender qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito aqui na Terra. Onde eu quero estar? Eu quero ser a figueira seca ou eu quero ser a figueira que dá os bons frutos? Ou eu quero ser os figos? Porque se eu estiver aqui com propósito, com evolução espiritual, entendendo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, eu terei cumprido a minha missão aqui na Terra. Não sendo egoísta, não olhando só para mim, mas com um olhar coletivo,
sendo figueira para a minha família, para as pessoas que estão ao meu redor, no meu trabalho, na minha cidade, no meu estado, no meu país, globalmente falando. Seja uma gota no oceano do que nós fazemos aqui, da nossa caridade, do nosso amor ao próximo. Não tem problema. Se todos nós fizermos a nossa parte, com certeza nós chegaremos lá. Confiando em Deus. Lembrando que fé remove montanhas. A fé raciocinada, a fé inabalável, sim, ela remove montanhas. E aí eu queria deixar aqui algumas perguntinhas de reflexões para a gente levar para casa, tarefa de casa, né, para que a gente possa refletir no nosso dia a dia. Eu estou atento aos sinais que Deus coloca diante de mim? Ainda sobre a parábola da figueira seca. Todo instante chegam sinais para a gente, né? No nosso dia a dia. Nós somos colocados a provas. E aquilo que eu falei, temos que ter aquele olhar, aquele feeling de entender o que chega até nós no nosso dia a dia. Consigo perceber os momentos de mudanças e crescimento espiritual de forma íntima. Qual é o meu propósito aqui na Terra, enquanto espírita, cristão? Nunca é tarde, né? Tenho mantido a fé, mesmo quando ainda não vejo o resultado final? Essa questão é pertinente, muito pertinente ao que nós estamos falando aqui. Como está a minha fé inabalável? Eu gosto sempre de exemplificar as coisas que acontecem no meu dia a dia, né? Então, só para depois nós finalizarmos, semana passada tive 3 situações onde eu fui colocada à prova. Mas muitos anos, né, de ensinamentos espirituais, de mediunidade, de evolução espiritual, ainda tenho muito chão pela frente. Mas eu falei, opa, veio a primeira, eu não tinha condição de ajudar. Veio a segunda, eu não tinha condição de ajudar, porque envolvia questões financeiras, um valor muito alto. Mas aí veio a terceira. Então vamos, Renata, vou te colocar à prova, porque essa não vai te custar nada. E foi ali que eu entendi até onde você vai, Renata. Vamos ver se realmente você está fazendo a tarefa de casa. A terceira foi uma situação onde eu contribuí, dei a minha parcela, fiquei feliz. A minha filha estava junto e ela disse, mãe, mas você vai fazer isso? Eu falei, vou. Por quê? Eu estou deixando um legado para os meus filhos. E eu ensinei ela. Eu ensino ela todo dia. Essa pessoa está com fome. Essa pessoa precisa comer. Não vai me fazer falta. Aí ela olhou para mim e ela falou, bem, você tem razão. Eu falei, então, se todo mundo fizer um pouquinho e ter esse olhar além do alcance, ainda assim nós estaremos cumprindo a nossa missão, o nosso propósito, e isso vai trazer um bem imenso para o nosso interior. Eu vou deixar uma frase também, mais uma frasezinha de reflexão para vocês, que diz assim:
Quem observa apenas o presente, vê folhas. Quem tem fé e discernimento, enxerga a estação que está chegando. Então não devemos viver só do presente. Temos que viver dia após dia, entendendo o que vem pela frente, confiando em Deus, porque é dessa forma que nós seremos frutos na vida, para a vida, nesta jornada, nesta breve jornada que estamos aqui. Obrigado pela atenção de vocês. E fiquem os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então vamos nos confortando nas cadeiras, nos tranquilizando, nos acalmando, mentalizando o amor e a luz neste momento de aprendizado, sendo gratos por estarmos aqui, por tudo que chega até nós, que serve para o nosso entendimento, para a nossa evolução. Vamos mentalizando os nossos entes queridos, emanando muito amor, muita luz. Que não só este dia, mas os dias que virão pela frente sejam de muita reflexão, de transformação, de propósito para o que nós devemos cumprir aqui. Obrigado, Mestre Jesus, obrigado aos nossos irmãos espirituais de luz que estiveram presentes neste momento, nos acolhendo, nos fortalecendo, e que assim seja.